Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim hoje então gravar, como vocês viram pelo título, o vídeo de leituras de abril. Tô com um chá meio quente ainda, deixa eu deixar ele aqui. E abril foi um mês meio louco, né? Eu comecei lendo muito pouco, eu demorei bastante tempo para terminar o primeiro livro. Depois ali no meio, essas 2, 3 semanas do meio, deu uma engatada grande, li muita coisa. E agora no final tô lendo menos de novo. Enfim, tô aceitando a variação, acho que acontece, né? E o que mais que eu tenho a dizer pra vocês? Meus mullets foram embora, o Alisson cortou meus mullets pra mim. De resto, eu acho que eu tô parecendo um dos Beatles agora, mas tudo bem. Também. E, bom, eu tinha prometido mais vídeos em abril, deu certo por um tempo, mas essas últimas semanas foram bagunçadas, eu tava confusas com muitas coisas e eu tava meio blá. E, enfim, acabei não gravando muitos vídeos, mas, enfim, espero que a companhia no começo do mês tenha sido legal pra vocês também. Bom, vamos então para as leituras, que afinal de contas é o que importa. O primeiro livro, então, que eu terminei esse mês, eu demorei um tanto pra terminar ele, mas não por causa dele, porque eu tava meio estranha mesmo. Mas é o Talvez Esther, da Katia Petrovskaya, e foi uma das melhores coisas que eu li esse ano também, com certeza. Esse ano tá com umas leituras muito boas, tô bem impressionada. Tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Esse aqui é um livro que saiu então no ano passado pela Companhia das Letras, com tradução do Sérgio Telaroli. E a Katia Petrovskaya é uma autora que nasceu na década de 70 em Kiev, atual Ucrânia, na época União Soviética. E ela vai nesse livro tentar resgatar a história da família dela. Ela mora já há muitos anos em Berlim, o livro é escrito em alemão, e ela tem uma história, a história da família dela é muito permeada pelos acontecimentos históricos e políticos dessa região do leste europeu. Então, pensar em Revolução Russa, pensar em Holocausto. A família dela é de origem judia, então o Holocausto é uma coisa, né, relevante. Pensar nessas divisões geográficas, então pessoas que às vezes estavam no mesmo país, depois, enfim, foram se espalhando de alguma forma, foram parar em outros continentes, às vezes, também. Então, tudo isso tá permeado e ela tá tentando recuperar essa história partindo da memória das pessoas vivas, obviamente, mas procurando em cartórios, outros centros de pesquisa, outros centros de recuperação de material, indo nas cidades em que essas pessoas podem ter vivido, buscando cemitérios ou outras fontes, tentando contatos, enfim, ela tem vários jeitos aqui de ir achando essas pontas de vários membros da família, né? E é muito interessante, porque a gente tem uma história familiar muito marcada por esses acontecimentos. Eu acho que, independente do tempo que a gente vive, as nossas histórias individuais também são marcadas por certos acontecimentos. E esse livro mostra isso muito bem, assim. Então a gente tem essa família judia, um ramo muito grande da família trabalhava com educação de surdos mudos. Então essa tentativa de dar voz àquelas pessoas que aparentemente não tem voz, óbvio que tem voz, mas assim, no sentido de não ouvem voz, não emitem voz, então como lidar com a linguagem nesse sentido, o que às vezes é uma metáfora bonita para esses povos oprimidos, esses povos subjugados, né? Também tem muito da busca dela, né? Não é só o resultado final de você saber quem foi a sua família, mas é muito também sobre o processo de buscar e o que esse processo diz sobre você mesmo e sobre as suas relações e quem você é, né? O Talvez Esther, aqui do título, vem de um dos momentos mais emblemáticos e de um acontecimento histórico específico que eu não lembrava, não sabia que tinha acontecido. Então, Talvez Esther é essa avó dela, que acho que bisavó dela, avó do pai dela, que morreu num ato, numa situação violentíssima que aconteceu em Kiev. Então eu vou ler pra vocês, é o trechinho que tá aqui atrás. Numa esquina de Kiev, em setembro de 41, a babushka, que talvez se chamasse Esther,
pergunta em Yiddish para soldados alemães o caminho para Babi Yar, onde 2 dias depois, mais de 33 mil judeus seriam mortos. Então houve esse grande atentado, essa grande cena de violência em que eles convocaram todos os judeus da cidade para esse bairro e mataram todo mundo. Então é difícil até falar alguma coisa sobre isso, né? Mas e a questão central é que o pai dela não lembra o nome dessa senhora, porque ele falava que chamava ela de vó, de babushka. E que não tem lembrança do nome dela, e talvez seja Esther. Então o título já dá a ideia pra gente dessa fragilidade da memória, né? Disso ser um aspecto da história que talvez não seja mais recuperável, e faz a gente pensar o que é recuperável, né? Então é um livro muito, muito, muito bonito. É um livro que me marcou bastante, que me intrigou bastante. A Kátia escreve muito bem, ela tem cenas e frases maravilhosas, o jeito que ela vai conduzindo isso. É aquele tipo de texto que fica nessas fronteiras entre gêneros, entre um ensaio, entre uma memória, enfim. Então é um livro que eu indico bastante para quem tem interesse nesses temas. Não é um livro tão fácil em todos os momentos, ele passa por alguns momentos bem dolorosos, mas ele também tem momentos muito bonitos, momentos muito ternos, assim, e isso também é interessante de pensar. Então, enfim, foi uma ótima primeira leitura de mês, e eu acho que foi mais ou menos quando eu terminei esse livro que eu me empolguei bastante para começar a ler outras coisas, porque, né, ler livro bom ajuda a gente a querer ler mais livros. Bom, depois disso eu li esse daqui, deixa eu tirar ele da embalagem. Ele é um livro de uma edição independente, e ele é frágil, então ele vem nesse plástico. Esse que é o Perpétuo, da Daniele Cristine. Eu ganhei esse livro aqui da Manu, que é uma amiga minha, e foi um presente muito, muito, muito legal. Eu gostei muito de ter recebido esse livro. Ele saiu pela Conserva Edições, que é uma editora independente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o título é bordado e essa mantinha preta é colada aqui em cima. Eu achei muito legal. É o tipo de coisa que é muito legal que as edições e editoras independentes façam, porque por uma editora de grande escala é muito difícil fazer algo assim, sairia muito caro, mas né, eu acho que é um cuidado muito legal com as obras. Bom, eu não sabia nada sobre o livro quando eu ganhei de presente, mas a Manu é uma pessoa que admiro muito, então ela me deu e disse que é bom, eu vou ler. E ele não tem nada, tipo, atrás, não tem orelha, não tem nada, então assim, eu cheguei no livro sem saber nada sobre ele, exceto que a Manu indica. E no começo eu fui achando que ele tinha um clima assim meio prosa poética, poesia, nessa mescla assim, que eu acho legal. E depois eu comecei a achar que ele tinha um jeito de que poderia ser encenado. Depois que eu terminei o livro, eu fui procurar para ver se eu achava alguma coisa sobre a autora, sobre a editora. E ele foi então um texto encenado numa mostra de dramaturgia, o que eu acho que deve ter sido muito legal. Eu não tive a oportunidade de ver, se eu não me engano foi em 2015, mas fiquei curiosa, se algum dia for reencenado eu ia gostar muito de ver. Bom, vamos pro tema do livro. É um livro sobre morte, e mais do que isso, ele lida com um aspecto muito específico da morte, que é a materialidade da morte que fica para os vivos. O que eu quero dizer com isso é que tem todo um aspecto emocional quando alguém morre, psicológico, isso tudo é muito forte. Mas existe um aspecto material também. Você tem que fazer escolhas sobre o corpo, sobre o método de enterro, de cremação, enfim, o que for. Quem escolhe um enterro, depois de alguns anos o corpo é exumado, né? Porque um caixão inteiro ocupa muito espaço e depois de um tempo você exuma o corpo para aquilo ocupar um espaço menor e liberar o espaço, enfim. E ele é um pouco sobre esse processo da morte, de enterros, de exumação e tal. E como esse é um momento estranho, porque já faz alguns anos, você já lidou com um aspecto do luto muito forte, e de repente você tem que abrir aquilo de novo, né? E lidar com aquilo de novo. Então ele tem muito a ver com esse momento e com esses sentimentos e com essa relação que existe nesse momento. Eu acho que é muito particular, assim, né? Não é uma história tão linear, a gente não
não fala tanto de personagem ou algo assim quando tá falando sobre esse livro. Principalmente quando eu acho que a gente tá pensando em ler ele, não assistir ele, né, mas ver ele. Mas são pessoas lidando com isso, assim, e esse sentimento que volta, mas também volta de uma maneira diferente. É um livro muito bonito, ele é muito curtinho, mas eu não li ele numa sentada só, porque ele tem esse clima pesado e eu me permiti um tempo para ler ele e conseguir viver, né, essa aura, digamos assim. Enfim, recomendo bastante quem ficou curioso. Eu dei uma procurada na Daniela, eu não sei se esses dados estão muito atualizados, mas ela é de artes cênicas e dizia lá que ela estudava letras, então não sei se ela já terminou, se ela ainda está estudando letras, mas achei legal. E é uma autora daqui, de Curitiba. Bom, depois disso eu li outro livraço, que é o Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Eu já li no começo desse ano como é que ele chama? Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy, e esse aqui é da mesma coleção, que é uma coleção chamada Nos Outras, que está sendo publicada pela Relicário, que traz justamente textos de autoras latino-americanas que falem sobre alteridade, que envolvam essas questões de fronteiras temporais, geográficas, idiomáticas, narrativas. Por enquanto são esses dois livros que foram publicados, eu gostei muito dos dois, então estou bem intrigada com os próximos lançamentos dessa coleção. Mas vamos lá, Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Lina Meruane é uma escritora que nasceu no Chile, ela já tem outras obras publicadas aqui no Brasil. Tem o Sangue no Olho, que saiu pela COSAC, ela tem um manifesto chamado Contra os Filhos, que saiu pela Todavia, e ela mora nos Estados Unidos, então já tem muitos anos. Mas aqui nesse livro ela vai discutir um pouco a origem familiar dela, porque parte da família dela, a família paterna dela, veio da Palestina, fugiu da Palestina para o Chile. E é ela pensando sobre essa herança que ela tem, essa herança cultural que ela tem, e indo para a Palestina pela primeira vez para ter essa experiência e talvez tornar-se palestina, né? Talvez se tornar palestina a partir disso. Eu me joguei, assim, logo que eu comecei a ler o livro, eu me toquei que eu não sabia muita coisa sobre o conflito Palestina e Israel. Então eu fui lá, procurei um Google e fiquei lendo um tempo as coisas sobre o conflito para entender um pouco melhor o que está em discussão aqui, né? Mas, de um jeito extremamente resumido, o que a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial, se declara o Estado de Israel, né? Um Estado para os judeus. Isso seria na região de Israel hoje, e teria também o Estado da Palestina, que também compartilha alguns dos espaços, e esse Estado da Palestina seria então para o pessoal muçulmano, o pessoal árabe que está ali também. A questão é que o Estado de Israel, depois que declarou sua independência, não legitimou, não aceitou o Estado da Palestina, dividindo o espaço, queria o espaço, houveram guerras já na época e existem conflitos desde então para que Palestina seja reconhecida e que esses territórios sejam de fato palestinos e israelenses, cada um na sua. E nessa divisão inicial proposta, Jerusalém seria dividida, seria uma cidade internacional compartilhada pelos dois países. A questão toda do conflito é que esse terreno, essa região ali do mundo é muito importante para as duas culturas, para as duas religiões, e é uma tentativa de administrar talvez essas diferentes situações. E a gente está uma situação muito complicada, porque todos os lados estão sem casa, todos os lados sofreram muito, enfim. Mas a questão então aqui é que ela vai para a Palestina já em anos bem mais recentes, ela vai, não depois da Segunda Guerra Mundial, ela tá viva ainda, né, gente? Ela vai há anos atrás. E ela então vai ter essa experiência de pesquisar sobre esse país. Ela nunca foi, mas ela tem muitas histórias familiares sobre, mas ela também tem uma dificuldade de entender
o que motiva essas pessoas a continuarem nesse conflito, o que motiva as pessoas a continuarem sendo palestinas, e toda essa relação. Então o livro é legal porque ela discute essa questão muito complexa de ela ser, de ter um pedacinho, assim, de ter um pouco uma nacionalidade palestina, mas de procurar entender o que faz dessas pessoas palestinas, né? O que transforma essas pessoas nisso e como se vive nesse ambiente, como se relaciona com isso. No começo do ano, foi no final do ano passado, eu vi um filme de um palestino que chama O Paraíso Deve Ser Aqui, que é um filme maravilhoso e um filme que me tocou muito também. Eu acho que ele tem um pouco a ver com esse livro, nesse sentido de... o filme se dá pelo contraste desse palestino que viaja para outros lugares e vê coisas absurdas acontecendo lá também enquanto ele mora na Palestina. Então tem a ver com tudo isso. Esse aqui é um livro de não ficção, né? E ela também vai falar um pouco sobre como é esse conflito hoje, do tipo, como existem movimentos de Israel tentando ocupar espaços palestinos, ou como que são as vidas nesses espaços num sentido prático mesmo, como que é pegar um táxi e pedir para ir para a Palestina, como que é essa relação entre esses dois povos que ocupam esse mesmo espaço, às vezes com muitos desentendimentos, às vezes com muita angústia, muita raiva. Então é um livro bem curioso, muito bem escrito, então, tanto sobre isso que acontece, como o que ela sente em relação a tudo isso, os processos dela de entender tudo isso. E, enfim, indico muito. São livros cutucando, questionando essas questões familiares e tal. E também me marcou bastante. Bom, depois do Tornar-se Palestina, eu li uma peça em alemão. A peça chama Emília Galotti, foi publicada em 1772 pelo Gotthold Ephraim Lessing. Eu li então a versão que está no projeto Gutenberg, aberta, né, em alemão. Quem lê alemão e quiser procurar, é bem fácil de encontrar ela na internet. É uma peça que eu tinha que ler para uma disciplina da faculdade, eu estou tentando adiantar minimamente as leituras para quando este semestre voltar a acontecer. Mas, enfim, é uma peça que retoma alguns temas clássicos e algumas ideias clássicas, algumas peças clássicas. E basicamente o que a gente tem é esse rei bastante... na verdade é um príncipe. Um príncipe bastante autoritário. E ele se apaixona por uma menina e acha que essa menina tem que ser dele. E ele começa então a criar todo ali um plano junto com um dos caras que trabalha para ele, porque descobre que essa menina ia casar naquele dia. Ele fala não, jamais, ela não pode casar. E, enfim, tem todo um plano que decorre a partir disso e tudo termina muito mal. É uma tragédia, basicamente. E... uma peça curiosa pra gente pensar algumas coisas, principalmente o papel da mulher, como a mulher era vista como uma posse, como ela podia ter seu destino escolhido por pai, marido, noivo, rei, enfim, quem for. E um pouco também sobre esses governos autoritários que veem nas pessoas, que podem fazer qualquer coisa com o seu povo, né? Não estão ali para servir o povo, mas para usar o povo para fazer o que ele quer. Então tem um pouco a ver com isso também. É uma peça de teatro, então também é um texto curto. Para quem lê alemão e quiser saber, não dos mais fáceis, mas não dos mais difíceis. Também tem alguns vocabulários como se passa no reino e etc. Tem todo um vocabulário ali que acho que não é tão comum a gente saber assim, mas não é nada também tão preocupante assim. É uma peça interessante pra gente pensar certas coisas, mas eu assumo que não é um texto que eu leria por vontade própria fora desse ambiente de faculdade em que eu tenho que ler e discutir essas obras. Mas considerando que era uma leitura que eu tinha que fazer, foi uma peça interessante para pensar algumas coisas assim, e é um momento importante, né? Uma peça importante para a literatura alemã. Então, enfim.
É isso. Depois disso, eu li um livro no Kindle que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, que saiu pela companhia. Eu já tava com vontade de ler faz um tempo. Eu vi ano passado uma palestra com o Krenak que eu achei maravilhosa. E eu já tava lendo várias entrevistas com ele e tal, e achei que esse era o momento para finalmente ler o livro dele. É um livro curtíssimo, na minha opinião, curto demais. Que ele vai falar um pouco algumas coisas que ele pensa, é um compilado de palestras e falas dele e tal. Para quem não conhece, Ayrton Krenak é um pensador brasileiro de origem indígena, extremamente inteligente, com uma visão de mundo que me intriga muito, que é diferente, mas que pra mim faz muito, muito sentido, assim. E um pouco do que ele fala, e eu falei um pouco sobre esse livro no vídeo que eu fiz com indicações para ler em tempo de coronavírus, um pouco do que ele fala é que o mundo já está acabando, e pensando no mundo humano, né, a humanidade já está acabando. Mas o que a gente faz enquanto isso acontece, né? Ideias para adiar o fim do mundo nesse sentido de talvez não tenha mais volta, né? A gente atingiu um estilo de vida, um tipo de sociedade que faz mais mal do que bem e que a gente não consegue mais também retornar a outra coisa. Vai falar muito sobre essa... Não é a palavra que ele usa, eu não lembro a palavra que ele usa, mas esse descolamento que a gente tem do mundo e, enfim, vai fazer uma crítica a esses sistemas e tal. Logo depois que eu publiquei aquele vídeo, publicaram um outro e-book dele, que se eu não me engano tá gratuito ainda, que também pensa mais sobre a crise pós-coronavírus, etc. Então é um que eu devo ler esse mês agora também, que eu tô com bastante vontade, mas não deu tempo ainda de ler em abril. Mas enfim, é um livro que eu recomendo bastante. E eu acho que a gente tem que aprender assim com essas pessoas. A gente tem muito que ouvir e aprender. E é isso. Recomendo muitíssimo. Bom, depois do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu fiz uma releitura que foi o Bonsai. Foi um dia que eu tava, sabe, querendo voltar pra casa, assim, sabe como? Então fui ler um livro que foi um dos meus favoritos na época que eu li ele. Lá pelo começo do canal, devo ter lido ele em 2012, 2013, mais ou menos. E eu vou dizer que eu ainda gostei dele, mas bem menos impactante do que foi na época. Pra quem não sabe, isso é basicamente uma história de um casal. E o livro começa de um jeito ótimo, um dos melhores começos. Aliás, eu fiquei com vontade de reler esse livro porque eu fiz esse ano um vídeo sobre começos muito legais e alguém lembrou desse começo. Eu pensei, cara, sim, o começo de Bonsai é maravilhoso, não sei por que eu não lembrei, não coloquei naquela lista. Mas foi dessa época que eu tava com vontade de reler ele. Começa assim: no final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Então a gente tem eles se encontrando na faculdade, começando um namoro, como eles terminam, como eles vão, enfim, seguir outras vidas, e eles são um relacionamento curto dentro da vida deles, e o Bonsai é um pouco a ideia do relacionamento curto, do livro curto, dessa coisa que aconteceu toda em miniatura. Ela morre jovem, então tem todas esses níveis da coisa que não se desenvolveu, mas se desenvolveu ao seu jeito breve, né, digamos assim. Não ficou grande, mas se desenvolveu, né. Então essa imagem continua sendo muito bonita e muito poderosa, eu acho. Tem toda uma parte pra gente que é leitor muito charmosa, porque eles têm toda uma relação ali com Em Busca do Tempo Perdido, e enfim. Então é isso, é um livro fofo, é um livro gostosinho de ler, mas eu achei ele menos impressionante dessa vez que eu li. Bom, depois disso, eu peguei esse livro aqui que tá na minha estante desde 2014, e eu sei disso porque é um livro da Flip de 2014 que eu comprei lá, que é o Cozinhar, do Michel Pollan, uma história natural da transformação. Esse livro saiu pela Intrínseca com tradução do Cláudio Figueiredo
minha cópia está autografada pelo Michel. E eu já tinha me apaixonado muito pelo que o Michel falava. Quando eu fui pra Flip, eu vi ele falando. Mas eu nunca tinha chegado a ler o livro completo. O que eu tinha feito foi assistir a minissérie do Netflix, que é baseada no livro, que também é feita com Michel Poulain. Então, se alguém tem interesse e não tá a fim de comprar o livro agora, eu recomendo bastante a minissérie da Netflix, que eu acho que também chama Cozinhar. Cooked, talvez? Cooking. Eu acho que é Cooked. São 4 episódios de 1 hora, mais ou menos, e é muito boa. O que ele vai explorar aqui é um pouco, não tanto de um aspecto biológico, ainda que ele mencione isso às vezes, mas mais de um aspecto gastronômico, as transformações que aconteceram na alimentação. Então, ele divide isso em 4 partes, e daí os 4 episódios no Netflix, né? Mas são elas fogo. Então, quando essa coisa do cozinhar numa churrasqueira, digamos assim, cozinhar no fogo direto. Água, então cozinhar numa panela com água quente. Ar, que é bastante sobre fermentação e colocar ar no pão, fazer pão. E terra, sobre fermentação com, tipo, picles, coisas, chucrute, coisas fermentadas desse tipo. Então, essas 4 transformações que mudaram bastante a alimentação da humanidade. E ele vai fazer também uma crítica muito grande à indústria de processamento alimentício e o que isso acarreta para a nossa saúde, como eles mudam esses processos e transformam isso em outra coisa. Então, tanto de um aspecto de saúde, e ele também vai falar muito de um aspecto social da comida, do cozinhar junto, do comer junto, da comida gostosa e o impacto que isso tem na sociedade. Ele vai trazer muitos dados dos Estados Unidos em termos de alimentação, porque é da onde ele é, mas a gente pode pensar vários paralelos da comida pronta ou da comida que a gente pede e vai questionar bastante esse tipo de coisa. Eu tenho cozinhado bastante, tem sido minha válvula de escape durante a quarentena, ficar cozinhando bastante. E foi um livro legal, então, que acompanhou essa vibe que eu tava de cozinhar. E é legal, então, pensar um pouco esses processos, o como a gente fica alienado da comida que a gente come muitas vezes, a gente não sabe a procedência das comidas, a gente não sabe como a comida virou aquilo que a gente tá comendo, né? Como que um boi vira um hambúrguer, por exemplo, ou como que trigo vira pão, coisas desse tipo. E no fundo, se a gente deixasse de ter essa indústria, o que a gente comeria, né? O quanto você conseguiria fazer sem depender de uma indústria alimentícia. Então essas todas são questões bem legais. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Não é um livro de receitas, apesar dele trazer algumas receitas que ele menciona, é um livro pra gente pensar esses sistemas, é um livro pra gente pensar o todo, e ele põe algumas receitas específicas como exemplos de coisas que ele faz durante o livro. Mas é uma jornada tanto pessoal dele, de aprender a cozinhar, de aprender a fazer pão, de aprender a assar uma carne e tal, quanto dele pesquisando isso num sistema social maior. Bom, depois disso eu li um livro no Kindle, eu já tinha comprado ele ano passado, eu odeio que eu fico comprando livros pro Kindle e não leio ele, enfim. Que se chama The Clothing of Books, da Jhumpa Lahiri. Também é um livro bem curtinho, com alguns ensaios dela pensando a roupa dos livros, capa, edição e coisas assim. Então, para quem não conhece, a Jhumpa Lahiri é uma escritora que nasceu nos Estados Unidos, de origem indiana, né, de família indiana, que escreveu por muito tempo sobre essa coisa do imigrante, do filho do imigrante, desses movimentos mundiais, e que em anos mais recentes se identificou muito com a cultura italiana, com a língua italiana, e também vai falar um pouco sobre essas pátrias afetivas, talvez esses lugares com os quais a gente se identifica, esses lugares nos quais que a gente se sente bem, apesar de não fazer parte da nossa origem necessariamente. E escreveu um livro que eu gosto muito sobre isso, chama In Other Words, já fiz um vídeo pra ele aqui no canal, mas sobre essa relação de escrever em outras línguas, de aprender outras línguas, de se sentir em casa em outras línguas. E nesse textinho específico,
ela vai falar então sobre ser autora e lidar com as edições físicas dos livros dela. Uma coisa que eu acho que a gente nem sempre pensa, mas que é bastante óbvia, é que o autor, um autor típico, tem muito pouco dizer sobre a capa de seus livros, ou a edição dos livros, né? Quando a gente tem um livro em mãos, a gente tem um texto, e esse texto foi produzido por o autor, mas o livro enquanto objeto em si não tem tanta participação do autor mais, do tipo o tamanho do livro, ou a letra, o projeto gráfico, a capa, em geral não são escolhidos pelos autores. Em projetos específicos, em projetos mais artísticos e edições diferentes, pode ser que tenha. E autores também podem atingir um tipo de relação com as editoras em que eles ao menos possam influenciar de alguma forma essas escolhas, mas tipicamente não tem. E ela vai comentar como ela viu muitas capas para obras dela que ela acha que não tem nada a ver com o que ela estava querendo dizer, mas que se encaixam num padrão, né? E isso é uma coisa, como leitor, muito legal pra gente pensar, é que as editoras fazem livros com capas parecidas quando eles acham que isso vai para um público parecido. E isso eu digo estilos de fonte, estilos de formatação, cores. Então, lembram, acho que um exemplo bem óbvio, mas a gente tem a capa do A Culpa é das Estrelas, azul com preto, um pouco de branco, e é sobre essa coisa de um jovem, tem a ver com doenças e tal. E quando saiu o Extraordinário saiu com a mesma paleta de cores, né? Eu não li Extraordinário, mas eu vi o filme e também cai um pouco nisso, de uma infância dessa vez, mas também com uma condição e tal. Então, isso não é por acaso. Eles querem atingir o mesmo público leitor. Eles querem que quem olhe a capa do Extraordinário lembre da Culpa das Estrelas e pense, será que é parecido? Então, e ela vai falar um pouco desses movimentos e como alguém que teve muitos livros traduzidos, como os livros vão mudar de capa dependendo do país que eles estão indo. Então ela vai falar um pouco da relação dela enquanto autora com esse mundo editorial, assim. Ou ao menos essa parte do mundo editorial, né? É um livro interessante, assim. Eu não diria que tem nenhum insight absurdo, não é um livro imperdível, mas é interessante pra gente pensar. Quem gosta da Jhumpa, quem tem essa vontade de ler tudo da Jhumpa, eu acho que é um livro legalzinho, assim, dela. Mas pra mim as melhores coisas dela são Intérprete de Males, em termos de ficção, o You in Other Words, em outras palavras, que é sobre essa questão de língua e de escrita. Eu acho que são os livros mais assim, pesados, mais fortes dela. Pesado não, mas mais fortes dela, assim. Mas foi divertido ter lido, também é bem pequenininho e também foi uma leitura bem rápida. Bom, depois disso, eu acho que a gente tá atingindo um momento muito chave nesse canal, porque eu li As Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Quem acompanha o canal há mais tempo talvez tenha percebido que o Ítalo Calvino é uma constante nos meus vídeos de próximas leituras, metas do ano, etc. Eu sempre... ele é um autor que eu queria conhecer mais. E por algum motivo eu nunca chegava nele. Enfim, não era de propósito, mas eu não chegava nele nunca. Li Ítalo Calvino, gente, olha que momento importante. Esse livro é bem legal. Não achei ele... É um livro que tem uma fama muito grande, né? E eu não sei se eu chego a colocar ele num patamar que alguns críticos colocam. Mas foi um livro gostoso e foi um livro legal de ler nesse período, porque são capítulos, contos curtinhos, enfim. A gente tem uma narrativa moldura aqui. A gente tem então o Marco Polo descrevendo para o Kublai Khan várias cidades do mundo. Então são duas figuras históricas, né? Um imperador e um viajante interagindo, porém, apesar de serem duas figuras históricas, o livro não tem nada de histórico, né? A gente só tem essa moldurinha
Então Marco Polo viaja para esse cara, faz serviços, faz explorações para esse cara. E eles têm essas conversas nas quais o Marco Polo fica contando a vida dessas cidades ou como são essas outras cidades que ele visita. A questão é que essas cidades são fictícias, né? A gente tem um clima meio Mil e Uma Noites, assim, do Marco Polo contando essas histórias, enrolando esse imperador e tal. Mas o que é legal pra gente prestar atenção, acho que mais do que essa narrativa moldura, assim, é pensar nas cidades. São cidades imaginárias, como eu disse, mas elas muitas vezes vão acentuar algumas características das nossas próprias cidades e da nossa própria vida. De um jeito exagerado, de um jeito um pouco absurdo, mas é legal pensar nessa relação no que ele pode estar dizendo a partir dessa ficcionalização, né? E é muito legal ver as cidades como personagens, né? Ou essa questão da descrição espacial, que às vezes é deixada meio de lado, dependendo do tipo de literatura que a gente está pensando, mas como exercício principal, né? O exercício principal do livro é a descrição espacial e a descrição espacial de ambientes imaginados. Então isso é muito legal, uma coisa que eu gostei bastante do livro. Essa edição específica que saiu pela Companhia das Letras, acho que já temos 2 anos dessa edição, ela é legal porque ela tem algumas ilustrações de um arquiteto e ilustrador italiano, que é o Matteo... Qual é o nome dele? Matteo Pericoli. Então tem essas paginazinhas, assim, que são muito legais. Eu gosto muito das ilustrações do Matteo Pericoli, eu gosto muito de um livro dele, que é esse daqui, Windows of the World. Esse aqui é um livro que ele chamou vários escritores para descrever a vista que eles têm das janelas, e daí ele ilustrou essas janelas. Então a gente sempre tem um textinho bem, bem pequeno do autor e o desenho, e é muito, muito legal, eu gosto muito desse livro aqui. E foi legal ver então a interpretação do Matteo para algumas das cidades do Italo Calvino. Elas estão aqui na capa também, né? E isso foi divertido. Vamos lá então. O próximo livro que eu li foi o Água Fria e Areia, da Vanessa Vascolto, que saiu pela Lamparina Luminosa. A Vanessa me mandou esse livro um pouquinho antes de eu viajar para Dinamarca, no final de 2018. E na época acabei não lendo, acabei não levando junto, mas cheguei nele agora. É um livro que eu gostei bastante. A Vanessa Vascolto é de Chapecó. E esse aqui é o primeiro romance dela, Chapecó em Santa Catarina. E ela tem o livro é sobre um casal, que é a Carolina e o Yannis, então é a história deles por muitos anos, mas eles são um casal que meio que é sempre um potencial casal e nunca um casal de verdade. Então a gente tem um momento que eles se relacionam muito brevemente. O Yannis mora na França e a Caroline mora no Brasil. E ela viaja pra lá, eles se conhecem, tem um relacionamento ali bastante curto de alguns dias, mantém algum contato mínimo por algum tempo, e a gente tem sempre esses encontros e desencontros entre eles, e talvez uma vontade ou um potencial ou um gostinho amargo de que aquela história não acabou, mas ela vai acontecendo com intervalos de anos entre os encontros, até que eles percebem que talvez seja tarde demais para que isso vire um relacionamento. Então é um livro interessante, porque ele tem um pouco dessa coisa romântica, mas é um romântico que não dá tão certo, ou, bom, depende, não dá certo do modelo tradicional, né, mas nesse sentido de uma história de amor picotada, que é muito mais experienciada pelo potencial e pelas vontades do que pela materialização da relação em si. O que é um assunto que me interessa. Eu achei bem desenvolvido essa coisa que os personagens têm de querer viver aquilo, de ser apegado à imagem daquilo, mas não necessariamente viver aquilo ou ter problemas para executar aquilo, assim. Então é um livro que eu recomendo bastante para quem se interessa por esses temas.
ele tem um formato meio desconstruído, de vai e vem, que eu achei que combinou com essa história, que também é uma história meio desconstruída, né? Meio não formatada de um jeito tradicional, então eu acho que combinou bastante. Um livro bem bonito. E vamos lá, gente, tem 2 livros ainda, já tá acabando esse vídeo gigantesco. Eu li o Spinning, da Tilly Walden. Quando eu fiz o vídeo de quadrinhos no mês passado, algumas pessoas me indicaram esse, eu já tava com ele aqui em casa também. Que saiu pela Veneta ano passado, se eu não me engano. E a tradução é da Gabriela Franco. Então a Tilly Walden é uma escritora recente, ela é de 96 e ela se tornou atualmente uma dos grandes nomes dos quadrinhos dos Estados Unidos. Ela já ganhou prêmios, já publicou algumas coisas. E esse aqui é meio que um livro de memória dela, em que ela vai contar essa infância e adolescência em que ela era patinadora e participava das competições de patinação e dos treinos, até ela se tocar que isso não era algo que ela queria e ela começar a ver o desenho como uma alternativa para a vida dela. E esse momento todo também ela tem uma descoberta de sexualidade, ela é lésbica, então isso também tá bastante... Eu não diria bastante, mas isso também tá envolvido nessa história. Eu acho que é um aspecto que até podia... Talvez ela explore isso mais em outras obras também, né? Mas, assim, eu achei um quadrinho legal. Eu gostei, mas eu também não diria que é um quadrinho tão imperdível assim. Uma coisa legal da literatura é que coloca a gente num lugar que a gente não espera, né? E colocar a gente na cabeça de uma adolescente jovem patinadora dos Estados Unidos é algo interessante nesse sentido de colocar a gente num lugar que não espera e ver essa profundidade dessa pessoa nesse espaço, né? Mas não é um ambiente, um universo que me interessa tanto assim. Eu acho que isso tem bastante impacto em eu não achar a obra tão incrível assim, né? O que é legal é ver como ela desenha certas coisas. Primeiro de tudo, ela tem um uso de cor muito interessante, que é tudo meio roxinho, com alguns pontos de amarelo de vez em quando. E o jeito que ela vai usar a cor também é muito legal. Deixa eu achar uma página com mais amarelo. São momentos interessantes da história que ela vai fazer essa cor, então eu acho que ela faz isso muito bem. Ela tem um jeito muito legal também de mostrar essa coisa do movimento da patinação, que essa coisa que de fora parece muito leve, muito doce, mas para quem tá dentro exige muita força, muita sistematização, muita concentração, que é um pouco o que a gente tem na adolescência, né? Do tipo, a gente lembra da nossa adolescência com, às vezes, saudade, ou ser adolescente é tão bom que você não faz nada, blá blá blá. Mas quando você é adolescente é muito difícil ser adolescente, né? Então, tudo bem, você não tem ideia da dificuldade que vai ser depois, mas é difícil ser adolescente. Então eu acho que tem essa metáfora, assim, de ver a patinação como uma coisa leve, essas meninas bonitinhas que ficam, né, deslizando pelo gelo, enquanto na realidade elas estão tá doendo, elas estão treinando muito, exige muita força e tal. Tem como ela vai se relacionar com outras meninas, o que é um aspecto interessante, que nem sempre é tão retratado, né, essa coisa das amizades femininas e desse mundo. Então, como é difícil para ela às vezes se encaixar em alguns círculos, é um aspecto da obra também bem interessante. E o momento que ela abandona, né, isso por muito tempo parecia ser o caminho da vida dela, e quando ela percebe que ela não quer mais fazer isso, não quer mais estar nesse mundo e quer abandonar isso e fazer outras coisas, ela tem que lidar bastante com isso, demora um tempo, e depois no fim a coisa toda é mais fácil do que ela achou que seria, né? Então também é um viés interessante de ver a obra. Eu leria outras coisas dela, da autora, se elas entrassem em temas, em categorias que me interessam um pouco mais. Mas é uma obra legal. Caso alguém tenha interesse em algum desses temas, eu acho que é uma obra interessante, muito bem feita, com certeza. E vamos lá então para a última leitura do mês, esse vídeo imenso. Eu li o de Schutzbefohlenen, da Elfriede Jelinek.
A Elfriede Jelinek, que é uma escritora austríaca que ganhou o prêmio Nobel já. Ela tem aqui no Brasil A Pianista, não tá aqui, tá lá no meu escritório, mas tem A Pianista, que é um livro que já foi publicado dela, que é um romance muito forte, muito poderoso dela. E o Schutzbefohlenen é uma peça de teatro, então é um texto mais curto de ler e seria algo como Os Protegidos. Para quem lê alemão e que tem interesse em conhecer a obra dela, ela disponibiliza quase tudo no site dela, então é só procurar no Google. Principalmente depois que ela ganhou o prêmio Nobel, ela meio que, tipo, não vou mais vender livro, vou colocar tudo na internet pra vocês. Ela tem uma coisa meio punkzinha, assim, rolando. E essa é uma peça que vai refletir, discutir um pouco a questão dos refugiados e da crise dos refugiados na Europa. Então ela vai partir de um acontecimento real em que um grupo de refugiados entrou numa igreja na Áustria para protestar em relação ao mau acolhimento que eles estavam tendo, às péssimas condições de vida e etc. E é uma peça de teatro, ela tem uma formatação, um jeito de pensar, um texto dramatúrgico bastante pouco convencional, que são blocos de texto, basicamente tem parágrafos muito grandes de texto, de pessoas falando, então... E em momento nenhum ela vai dizer qual personagem é qual, quantas pessoas precisa ter, ou nada do tipo. É um texto sem rubrica nenhuma, sem direção nenhuma, é só um texto. E diz que, eu não assisti, mas diz que as montagens das peças dela podem variar muito de acordo com o que o diretor quer fazer com aquilo. O que é um jeito interessante de pensar, né, a dramaturgia, eu acho. Mas ela, então, tem essas muitas falas refletindo sobre essa crise dos refugiados e sobre essa questão das pessoas que precisam fugir porque estão passando fome, estão em situação de guerra. É uma questão de sobrevivência e o jeito com que os outros países vão lidar com isso, né? Essa igualdade que não é tão igual assim. É um texto que eu achei bastante poderoso, acho que é um texto que eu ainda tô meio que digerindo de alguma forma, pensando sobre trechos dele. Ela faz alguns momentos em fluxo de consciência, essas pessoas falando esses discursos. E tem momentos de muita repetição, mas tem momentos que tem frases poderosíssimas. E, enfim, tô bem intrigada com a obra da Jelinek. Vale bastante a pena conhecer, eu acho que é uma autora importantíssima e acho que ela não foi traduzida o suficiente ainda. E isso precisa ser resolvido, na minha opinião. Bom, pessoal, é isso. Então essas foram as leituras de abril. Desculpa o vídeo longo, né? Me avisem aí o que vocês leram e como é que tá aí as leituras, se vocês estão conseguindo ler ou não. E espero que vocês tenham gostado. Também me falem se vocês já leram alguma dessas coisas aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.